Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui no material de Os Novos Vingadores Motim, que é um trabalho excelente, né? Ainda do início, mais ou menos do início, né? Do início da fase maravilhosa que o Brian Michael Bendis teve na Marvel Comics, né? Para mim, o melhor escritor que já passou pela Marvel Comics. Primeiro, por causa da qualidade do material que ele escreveu. Segundo, pela quantidade. Tá? Além de ter uma qualidade excepcional, ele também foi o cara mais prolífico que já passou pela Marvel, com um título como Vingadores, em que ele ficou, sei lá, meia dúzia de anos. Também o Demolidor, que ele escreveu quase que simultaneamente, também a melhor fase do Demolidor. E também a série Alias, né? Aquela série que ele escreveu com muito carinho, com muita paixão, da Jessica Jones, reinventada ou inventada finalmente por ele, né? O Brian Michael Bendis. Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês para se inscreverem no canal, ajudem o canal, por favor, se inscrevam no canal. Se você chegar no final do vídeo, você bota o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E lembrando a vocês que os vídeos do nosso canal não falam de atualidades, não falam de novidade. Todos os nossos vídeos, todos são de coisas antigas, que é uma boa maneira de você tirar a dúvida se você gosta, se você não gosta, se você quer comprar, se você não quer comprar, se vale a pena, se não vale a pena. É isso que nossos vídeos tratam. Seja de quadrinhos de super-heróis, seja de anime, de mangá, de filme, de série, de literatura, de rock. Tudo isso daí, quando nós falamos, é coisa que já está consolidada, ou seja, o tempo já passou e continua sendo um material muito, muito bom, que é o caso aqui de Os Novos Vingadores Motim, com uma exclamação no final, Motim. Bom, de cara eu já posso dizer para vocês, de cara, que o Brian Michael Bendis é um dos meus autores favoritos, tá? Se eu for fazer uma lista, ele provavelmente vai estar entre os 20 mais, não vou botar 10 mais, que é perigoso. Mas entre os 20 mais ele vai estar com certeza. E o artista também é um dos meus favoritos, é o David Finch. O David Finch, que eu ainda estou torcendo para que o David Finch vá para a Image Comics com o Geoff Johns. Geoff Johns já levou para a Image Comics 4 grandes talentos do nível do David Finch. O David Finch está no mesmo nível de Ivan Reis, de Jason Fabok, de Gary Frank, de Brian Hitch. O David Finch é do mesmo nível, tá, gente? Então tá aqui a edição Os Novos Vingadores Motim, tá? É uma edição já antiga, não sei que ano que foi, mas ela saiu antes de 2018. É o início do Marvel de luxo, 2011, tá aqui, ó. 2011, saiu há bastante tempo essa edição espetacular que reúne os Novos Vingadores do 1 ao 15. O início de Novos Vingadores está todo aqui nessa edição, tá? Já digo para vocês, vale super a pena. Nota 10, espetacular, sensacional. Mas, na verdade, não é o início da passagem do Brian Michael Bendis pelos Vingadores, né? Ele começa fazendo o finalzinho da revista Vingadores, que acabou mais ou menos no número 500, né? E ele recria os Vingadores lançando Novos Vingadores. Logo em seguida, ele também começa a escrever aquelas grandes sagas, né? Como é o caso de Guerra Secreta, como é o caso de Dinastia M, né? Que depois ele vai fazer também Invasão Secreta. Todas elas são muito boas, tá? Novos Vingadores é muito bem amarradinho, é muito bem fechadinho, e ele não só mantém os personagens que ele mais gosta dos Vingadores, mas também ele traz para os Vingadores alguns personagens que todo mundo queria ver nos Vingadores, que é o caso do Homem-Aranha e do Wolverine, tá? Ele escolheu trazer, finalmente, muita gente, né, queria o Homem-Aranha nos Vingadores, queria o Wolverine nos Vingadores. Eu, pessoalmente, nunca fiz muita questão disso, não. E o que eu gosto mesmo é de boas histórias. Eu não tenho muito personagem favorito. Alguns, mas não tanto. O mais importante para mim é Brian Michael Bendis, David Finch. Além do David Finch, também tem aqui o Steve McNiven, que faz do 7 ao 10, e é um artista que eu também gosto muito, e o Frank Cho, que eu também gosto muito no 14 e no 15. Então, realmente é uma edição fechadinha. 10 de ponta a ponta. 10 para o autor, 10 para a história, 10 para os artistas, 10 para a arte, com certeza, não tem a menor dúvida.
Aí, logicamente, editorialmente bacana, tem um prefáciozinho aqui que dá uma posicionada a você na história, se você não estava acostumado a ler Vingadores, né? Aqui vai te dar uma atualizada, lembrando que essa edição, Novos Vingadores veio logo a seguir do encerramento da série antológica, né? Vingadores, que acabou no número 500, tá? Então aqui vem o anteriormente, que é aí imediatamente após o que estava acontecendo em Vingadores, e passa aqui para Novos Vingadores, tá? Que foi aquela fase chamada a queda dos Vingadores, né? Que é uma fase maravilhosa, muito bem contada pelo Brian Michael Bendis, espetacular. Aqui você já começa então com a arte, aqui já é espetacular, porque é o David Finch, e é muito legal mesmo. E é interessante você que talvez leia muito quadrinhos, David Finch é um grande artista, né, gente? Isso aqui é um espetáculo de ponta a ponta. Você vai ver como a história é muito bem amarrada. No futuro, depois do volume 11, se eu não me engano, da outra revista que vai sair nessa época, porque primeiro sai Novos Vingadores, que vocês estão vendo aqui, e logo em seguida sai também Poderosos Vingadores, também escrito pelo Brian Michael Bendis, mas lá com outros artistas. E do 11 ao 20 da outra revista, ele vai contar várias histórias que estão no meio dessas aqui, tá? Eu já gravei um vídeo explicando mais ou menos como é que funciona Poderosos Vingadores depois de Iniciativa Ultron, tá? Que é a primeira saga de Poderosos Vingadores, é a Iniciativa Ultron. Depois, então, vem essa daqui, que é a saga. Aqui, o que acontece aqui? Aqui, os Vingadores foram praticamente separados, né? Acabou os Vingadores e acontece uma grande fuga daquela prisão extraordinária chamada a Balsa, que é uma prisão de segurança máxima para supercriminosos. E aqui, para tentar dominar isso aqui, os Vingadores vão se reconstruindo gradualmente pela necessidade. Não existe um comando, existe o Homem-Aranha que é pego de surpresa com a história, o Wolverine também, aí surge o Capitão América, aí surge o Sentinela, que é um personagem que o Brian Michael Bendis gosta bastante, vai saber usar bem, tal. Então tem muita coisa legal aqui acontecendo. Logicamente, Tony Stark é absolutamente necessário. Aqui surge o Demolidor, que também é a necessidade. Quando a necessidade obriga os heróis a se reunirem para tentar dominar a situação, tá? Aí surge aqui a Mulher-Aranha, vai surgir um grupo bem heterogêneo, o que é uma marca, né? Uma marca dos Vingadores. Os Vingadores sempre foram um grupo excessivamente heterogêneo, né? Não só em termos de poderes, mas principalmente em termos de personalidades. Pessoas que frequentemente nem se davam bem e acabavam tendo que cooperar, tendo que agir juntos para poder salvar a humanidade, salvar as pessoas, etc. Então, realmente é um trabalho magistral do Brian Michael Bendis. Ele estava muito à vontade nessa época aqui. A linha editorial da Marvel não estava pegando tão pesada com ele, então ele pôde fazer um trabalho sensacional, tá? E a arte aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês, ó, que aqui já é o Steve McNiven. Aqui já não é mais... Aqui surge, inclusive, o Illuminati. O Illuminati que ele criou, né? Foi quem criou o grupo Illuminati, foi o Brian Michael Bendis. Então aqui já é o Steve McNiven. Depois você vai ter já também a arte do Frank Cho. Aqui, naturalmente, né, citando aqui a arte mais antiga, uma arte mais antiga, fazendo uma referência bem legal. E aqui é, novamente, aqui já é o Frank Cho. Aqui já é o Frank Cho fazendo o traço dele, que eu acho absolutamente sensacional. Adoro a arte do Frank Cho. Aqui é o Frank Cho, que desenhou também, o Frank Cho desenhou há muito tempo o Poderosos Vingadores. Acho que as 10 primeiras edições do Poderosos Vingadores é o Frank Cho. Logo depois disso aqui, o Frank Cho assumiria o Poderosos Vingadores. A arte é absolutamente espetacular. Essa edição aqui, gente, eu não tenho a menor dúvida dela, que ela vale muito a pena. Ela é nota 10. Primeiro, por causa da história, que é muito boa mesmo, e depois também por causa, e principalmente também por causa da arte, né? A arte desses caras aqui é sensacional.
E é interessante você reler depois dessa história, lendo Poderosos Vingadores, que tem uma conexão. Dá para você ler esse volume aqui sem ter lido Poderosos Vingadores, tá? Não existe uma conexão que obrigue você a ler Poderosos. Mas se você não ler isso aqui e ler Poderosos Vingadores, você não vai entender a história que se passa em Poderosos Vingadores Invasão Secreta. O volume Poderosos Vingadores Invasão Secreta está muito integrado a isso aqui. Esse volume funciona muito bem sozinho, não precisa de mais nada para ler. Mas se você pegar Poderosos Vingadores do 1 ao 20 para ler, você vai ter dificuldade de entender se você não leu a Queda, se você não leu Motim, porque Motim vem logo depois de A Queda. Se você não leu Guerra Secreta, se você não leu... é um volume muito ligado. Não é esse aqui. Esse daqui você pode comprar sem susto, porque você vai gostar muito. Se você encontrar... Não é muito fácil, porque é uma edição já bem antiga, de 2011, mas se você encontrar, o logo ainda era dourado, né? Sei lá, bege, e depois mudou, né? Passou para vermelho, né? É isso aí, porque essa edição aqui é a primeira edição, é uma edição bem antiga. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do papo. Se chegou até aqui, você bota o gostei ou não gostei, se inscreve no canal. E lembra, nossos vídeos não são atualidade, não são perecíveis. Tudo que tem lá desde o início vale a pena você assistir. Até a próxima.